Então vamos lá, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que deram os subs aí, fiquem à vontade para mandar mensagens, para mandar comentários. Assim que eu termino um raciocínio, eu volto e vejo as mensagens destacadas. São essas que eu considero como sendo as mensagens importantes. Então destaquem as mensagens. Usem os pontos que vocês acumulam aí digitando para fazer perguntas importantes e para destacá-las, porque as outras começa a virar aqui uma confusão de mensagem que vocês mandam, eu não consigo responder todo mundo. Então vamos lá, a live de hoje ela é aberta excepcionalmente porque nós precisamos falar sobre Rússia comunista, sobre União Soviética. E eu sei que esse é um assunto que vocês já devem estar cansados de ouvir falar, porque nos últimos anos várias pessoas finalmente estão falando sobre o que foi os horrores do regime comunista aplicado, empregado e colocado em pleno vapor ali na Rússia soviética. Nossa, porque comunismo nunca existiu. Meus amigos, se o Stalin comandava o Partido Comunista, se ele chamava os seus amigos de camaradas comunistas, se ele próprio se dizia um comunista, não vou ser eu a louca de contrariar o velho do bigode que mandava todo mundo que discordasse dele, literalmente todo mundo que discordasse dele, para o quinto dos infernos. Então, se você quer discordar do Stalin dizendo que ele não era um comunista, você fica à vontade. Eu vou partir do pressuposto que os caras sabiam do que eles estavam falando e que os caras tinham plena convicção do que estavam fazendo, combinado? É só uma questão de semântica. Se você quiser trocar comunismo por socialismo, fique à vontade. A distorção de realidade é toda sua. Então, nos últimos anos, as pessoas vêm falando um pouco mais sobre os horrores causados pelo regime comunista. Mas as pessoas geralmente falam muito de ameaça comunista de forma superficial, ou você enxerga aquele cara super fanático falando que o Brasil vai virar Cuba daqui 2 anos, ou o Brasil vai virar Venezuela daqui 4 anos. Sim, a gente tem a grande possibilidade de virar Venezuela, mas não é esse o caso. E o que eu quero fazer aqui hoje é mostrar para vocês alguns livros que são realmente indispensáveis para que vocês percebam a importância de entender um pouco mais do comunismo e os seus efeitos práticos, ou seja, em quais pontos a Rússia soviética se assemelha ao Brasil de hoje. Eu não estou falando do Brasil de amanhã, o Brasil depois de amanhã, não. Eu estou falando de coisas que acontecem atualmente, independente de quem ganhe essas eleições que estão por vir, o segundo turno das eleições. Se você estiver me vendo no futuro, depois você me conte. Independente de quem ganhar, as coisas já estão acontecendo, certo? Então, eu preciso que vocês entendam que existem várias explicações de o porquê que as pessoas toleram muito mais símbolos comunistas do que, por exemplo, símbolos tão detestáveis quanto o nazista ou fascista. Por que a pessoa ela pode sair na rua vestindo uma camisa do Che Guevara tranquilamente, e ela provavelmente deverá, e graças a Deus que realmente toma, uma bela de uma surra se ela sair vestindo uma camisa nazista? Por que a diferença, sendo que estamos falando de 2 regimes totalitários na concepção da Hannah Arendt de totalitarismo? Também pode discutir com a Hannah Arendt, não comigo, por favor. Estamos falando de 2 regimes totalitários, 2 regimes genocidas, verdadeiramente genocidas, não omissivamente genocidas, dolosamente genocidas, porque agora a esquerda conseguiu tirar o impacto até de uma palavra tão importante e recém-criada quanto genocida. E são 2 regimes que têm um culto à personalidade, principalmente quando nós estamos falando a Rússia stalinista especificamente. Bom, existem várias explicações para esse assunto. A primeira explicação, obviamente, ela diz respeito ao desconhecimento geral dos horrores promovidos, porque não é interessante para galera que comanda a informação, ou seja, para a inteligência, para os intelectuais ocidentais, nunca foi interessante denunciar esses horrores. Eles conheciam os horrores, eles sabiam o que estava acontecendo,
mas pouquíssimos denunciaram na época. Por exemplo, o George Orwell, que é um comunista, é marxista, mesmo assim, ao ficar sabendo das coisas que estavam acontecendo lá na Rússia de Stalin, ele escreve a Revolução dos Bichos e o 1984. Deixa eu falar de novo. A Revolução dos Bichos é uma clara alegoria. O porco, gente, é Stalin, entendeu? O que eu acho isso maravilhoso, porque você vê comunista recomendando a Revolução dos Bichos, e você fica assim, meu bem, você é o porco da história, entendeu? Você é o porco da situação. Tipo, a Companhia das Letras, sabe? Apoiando um candidato comunista e postando, leia George Orwell antes de votar. Sim, gente, leiam George Orwell antes de votar. Porque será exatamente o George Orwell que vai te dar o estofo imaginário necessário para você perceber o que foi a Revolução Comunista de Stalin. E o 1984 é um pouco discutível, mas o 1984 ele pode sim ser visto a partir de uma alegoria, como se fosse uma alegoria e não como se fosse uma distopia. É claro que ele é um clássico exatamente por conter verdades universais que se propagam no tempo. Então, independente da denúncia original do George Orwell contra o regime stalinista, aquilo ali se repete como um padrão desde então em todos os regimes totalitários. Ele conseguiu prever ali alguma coisa ou outra de outros regimes totalitários, mas se você fizer a leitura conjunta de 1984 e do arquipélago Gulag, você vai perceber que aquilo ali é uma clara alegoria. O George Orwell não foi um profeta nesse sentido. Ele não previu o que ia acontecer lá na frente. Longe disso. Ele simplesmente pegou as coisas que já estavam acontecendo durante a Rússia comunista e transformou em um livro. Tanto que existe uma crítica de um jornal francês publicado à época do lançamento de 1984, dizendo que é legalzinho, mas é só uma sátira, é só mais uma sátira do regime comunista, certo? Então tá, existe realmente os intelectuais ocidentais não têm interesse em denunciar isso. Um dos caras que falou abertamente sobre o seu desinteresse de denunciar isso foi o nojento do Sartre, né? O pedófilo do Sartre. Ele disse que, eu não faço parte de partido anticomunista ou algo do tipo, então não é meu dever denunciar os horrores. E ele chegou a falar pro Albert Camus algo do tipo assim: Camus, eu, como você, tenho nojo do que acontece nos campos de concentração soviéticos, mas eu tenho muito mais nojo da forma com que a imprensa burguesa explora os campos de concentração soviéticos contra a Rússia. Aí você imagine uma frase dessa transposta para o contexto nazista. Eu também detesto os campos de concentração nazistas, mas eu detesto muito mais a forma com que a imprensa comunista manipula a utilização dos campos. Vocês entenderam? Então existe sim essa primeira barreira, que é a barreira de que os caras eram comunistas, eles não queriam denunciar o que estava acontecendo com o comunismo. Bom, existe uma outra barreira, uma outra explicação possível, e para mim ela é a mais plausível de todas, é que a Rússia, afinal de contas, ela ganhou a Segunda Guerra. Então ela sai como vencedora, e saindo como vencedora, as pessoas estão dispostas a esquecer, né, o pacto Molotov-Ribbentrop, que foi o pacto de não agressão entre a Alemanha nazista e a Rússia comunista, que foi o que permitiu o avanço nazista para o Ocidente, tranquilos de que a Rússia não iriam atacar os caras ali por trás. Mas, vamos lá. Entre a maldade e a burrice, escolha sempre a burrice. Eu não sei quem que fala isso, eu escuto muito o Flávio do Senso em Comum, Flávio Morgenstern, falar isso. Cara, entre a maldade e a burrice, jogue na burrice, porque se tem uma coisa que é comum na humanidade, é a burrice. Então, a falta de informação é um dos grandes motivos pelos quais a Manuela Dávila, a Manuzinha,
pode se candidatar à vice-presidência do país portando uma foice e um martelo, e ela pode fazer isso ao lado de um cara professor universitário, né? O professor, não vote num torturador, vote num professor. Então, um professor universitário cujo único livro de relevância publicado se chama Em Defesa do Socialismo, pelos 150 anos do Manifesto Comunista. Isso pode acontecer e se junta isso com uma dose de cinismo, porque os caras são muito cínicos. Então, assim, a tese do cara é em defesa do socialismo, pelos 150 anos do Manifesto Comunista. E aí você fala assim, então você é comunista. Nossa, porque o fantasma da ameaça comunista no Brasil, vocês não se cansam. A sua vice é do Partido Comunista do Brasil. Mas aí os caras conseguem fazer como se o negócio fosse um espantalho. Então você tá preso na década de 60, na Guerra Fria. Os caras que têm como referência Paulo Freire, que é um escritor marxista revolucionário da década de 60, entendeu? Então você junta a burrice a uma boa dose de cinismo e aí você tem o sorvetinho pronto. O sorvetinho pronto da grande desinformação generalizada que perpassa a educação brasileira sobre os horrores promovidos pelos soviéticos. Olha só. Recentemente, eu achava que era um negócio assim. Todo mundo sabe o que foi o nazismo. Pensem aqui comigo. Todo mundo sabe o que foi o nazismo, não é? Tipo, não é possível. Não tem uma pessoa que não saiba o que foi o nazismo. A pessoa assiste filme. A pessoa... Não sei, o básico... Eu tinha isso na minha cabeça, assim. Na minha cabeça de jovem burguesa que frequentou escolas públicas. Eu tinha na minha cabeça que o nazismo era algo que todo mundo sabia o que era nazismo. Porém, meus amigos, eu não sei se vocês sabem, mas a situação da educação brasileira deteriorou a um ponto que o jovem que sai da escola hoje, ele não sabe sequer o que foi nazismo. Ele não sabe o que foi nazismo. Façam as experiências de vocês aí com as pessoas próximas a vocês que se formaram nas escolas públicas agora, recentemente. Quem pegou ali a escola pública governo PT torano. Pergunta para essa pessoa o que foi nazismo. Ela não sabe. Juro, eu achava que era brincadeira, mas não é. Depois que eu saí da minha bolha de escola particular, que eu descobri isso, né? Então antes eu falava, todo mundo sabe o que foi nazismo. Não, nem todo mundo sabe o que foi nazismo, porque até isso a gente conseguiu perder durante a educação brasileira. Mas vamos falar de uma educação não média, mas de uma educação um pouco mais superior. Todo mundo sabe o que foi nazismo, mas ninguém sabe o que foi comunismo. Por todos esses motivos que eu disse para vocês. E ninguém sabe o que foi os gulags, ou gulag, na verdade, no singular. Quem sabe o que foi o gulag é por causa do joguinho do COD ali, que manda a galera pro gulag, né? Que recentemente o COD está se passando na União Soviética, aí você morre e você vai parar onde? Enfim, no gulag. Não é nada daquilo ali. Esqueça aquela visão ali de prisão que você tem, é um negócio completamente diferente. O gulag é, como a gente chama em russo, a abreviação para Sistema de Administração dos Campos de Concentração. É esse o significado. Dos campos do sistema penal. Eles usam um termo eufemístico, mas o negócio é Sistema de Administração dos Campos de Concentração. Os campos de concentração foram a forma que os bolcheviques, ou seja, os comunistas que fizeram a Revolução Russa de 1917/18 e ganharam, porque existiam as duas facções, a facção dos bolcheviques, a facção dos mencheviques. Você deve lembrar isso da sua cabeça aí, da história, das suas aulas de história do Beck. Então, os bolcheviques, apesar de em menor número, foram os vitoriosos e foram esses campos de concentração que eles encontraram para se livrar dos seus inimigos políticos. E aí, daqui pra frente, a gente vai comentar
tudo que eu vou falar, todas as informações que eu vou falar, elas estão contidas basicamente em 2 livros. Pode ser que uma ou outra informação fique de fora por causa das outras literaturas complementares, principalmente Rumo à Estação Finlândia, do Edmund Wilson, que é um livraço, assim, que a gente vai fazer uma série sobre ele aqui no canal. Então, o primeiro deles é o Gulag, da Anne Applebaum. A Anne Applebaum é uma escritora jornalista que escreve este livro na década de 90. Então, quando ela escreve o Gulag, este aqui em específico, ela já tem em mãos todas aquelas informações que o Alexander Solzhenitsyn, o escritor do Arquipélago Gulag, não tinha. Então, o Alexander Solzhenitsyn foi uma das primeiras pessoas no mundo a denunciar o que foi essa parte aqui da história soviética. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, e basicamente as 2 informações vocês vão ter nesses 2 livros aqui especificamente. Bom, o que acontece foi, como que esse sistema foi pensado e como que esse sistema surgiu. Rolou a Guerra Civil, lembrando de novo que os bolcheviques eram minoria, eles não eram a maioria, e eles tiveram que enfrentar basicamente todo mundo contra eles. Então, eles tiveram que enfrentar outros comunistas, não só os mencheviques, mas alguns anarquistas, sociais-democratas e vários outros tipos de denominação socialistas, e eles tiveram que enfrentar o exército do czar, ou o que tinha sobrado do exército do czar durante a Primeira Guerra Mundial. Essa guerra eclode durante a Primeira Guerra Mundial, vale lembrar. E uma revolução, galera, eu não sei se vocês sabem o que é uma revolução. Uma revolução é você jogar no chão tudo que existe para construir do zero. Tudo que existe mesmo. Você taca fogo em tudo e começa do zero. Não é uma reforma tributária, não é uma reforma da Previdência, nada disso. Tudo que você conhece deixa de existir, acabou, sabe? Sabe aquele funcionário público que recebe salário desde 1953? Então, ele não vai mais receber esse salário. Ele pode até continuar recebendo um outro salário, mas ele vai estar ali vinculado a um outro sistema. Tudo cai, tudo se desfrangalha e você precisa construir um país do zero. E o Lenin não tinha a maioria nem do Partido Comunista dele, quiçá a maioria da Rússia. Ele não tinha apoio popular. E a Rússia, eu até botei um negócio aqui, porque é interessante, eu acho. A Rússia, eu não sei se vocês têm uma proporção do tamanho da Rússia. Assim, a Rússia isso aqui é o Brasil, isso aqui de azul. Ela dá tipo uns 3 Brasis, estão vendo? Então, se vocês acham o Brasil grande, imagina o que é a Rússia. E ela era ainda maior, porque, por exemplo, Finlândia era Rússia. Polônia era Rússia, Ucrânia era Rússia. Então, assim, dá uns 3 Brasil tranquilo, cara. Olha só. Então, assim, é um país desse tamanho. Eclode uma revolução em Moscou, que é aqui. E o cara tem que conseguir controlar toda essa área do país aqui de forma razoavelmente rápido, porque senão ele perde o controle da revolução. Então, vocês vejam que não é pouca coisa, não é tão fácil assim, tá? E aí, ele precisa impor a vontade da revolução a partir da força, porque era a única forma possível. Não existe democracia, não existe viabilidade de uma revolução democrática dentro desse contexto que eu falei aqui para vocês. Com a revolução, aconteceu o colapso do antigo sistema prisional czarista. O antigo sistema prisional czarista já contava com alguns campos de trabalhos forçados, mas esses campos de trabalhos forçados se concentravam predominantemente na Sibéria e não era muita gente que era mandada para lá. Alguns dados comparativos entre as pessoas presas e fuziladas durante, 50 anos de czarismo não chegam próximos a uma semana de Rússia comunista, em números de pessoas executadas.
E a experiência de você estar preso em um lugar de trabalho forçado do czar e soviético, você consegue fazer uma comparação mais ou menos quando você pega os escritos do Dostoiévski, porque o Dostoiévski foi um cara que ficou preso 4 anos na Sibéria, e você compara isso com os escritos de um cara tipo Shalamov, entendeu? O Shalamov diz assim, nossa, o Dostoiévski escreve como se ele estivesse descrevendo o paraíso na Terra. Meu sonho era ser preso pelos czares, entendeu? Por que eu não fui preso pelos czares? Porque o que ele está descrevendo ali é um negócio completamente diferente dessa situação de campos de extermínio que o Shalamov vivencia ali na Rússia Soviética. Ele ficou preso em um dos piores campos de trabalhos forçados, que era Kolyma, porque Kolyma é uma mina de ouro e a Rússia queria crescer na mão, não queria importar tecnologia, então os caras cavavam na unha para conseguir achar ouro. É um negócio bizarro. Com o colapso da prisão soviética, você teve a seguinte situação: todos os presos fugiram. Porque é óbvio, né? A primeira coisa que vai acontecer em uma revolução é que você abriu a porta da cadeia, só não foge quem não quer, só não fogem os doidos especificamente. Então todo mundo fugiu, aquilo que era a cadeia ficou muito precário, e essa cadeia não servia para os fins do Lenin, que era prender os seus inimigos políticos. Na cabeça do Lenin e na cabeça dos comunistas, e aí vocês vão entender o porquê que a esquerda ama tanto bandido, eles têm uma visão que a gente chama de visão irrestrita da natureza humana, e eles acreditam que todos os problemas acontecem por causa de determinado sistema, notadamente o capitalista, geralmente é o capitalista. Então, por exemplo, você tem pessoa que rouba, e aí você vai entender a frase do Lula, não é porque essa pessoa é uma pessoa mau caráter, que quer as coisas fáceis, que não quer trabalhar, que quer ser mais esperto do que o outro. Não é por isso. A pessoa rouba porque ela precisa comer, porque ela precisa tomar uma cervejinha ali no final de semana. Ou então, em formas mais elaboradas de análise socialista, a pessoa rouba porque ela precisa se legitimar contra uma estrutura opressiva e racista e etc. Não importa o motivo. O que você vai tirar ali, se você espremer o suco e deixar só o bagaço, você vai perceber que é essa confiança na natureza humana, ao ponto de achar que as coisas ruins acontecem só porque aquelas pessoas estão inseridas dentro de sistemas ruins. Se você tirar o sistema dessa pessoa, então ela deixa de ser ruim. Então a expectativa dos comunistas era o seguinte: olha, continua existindo criminalidade só enquanto a gente não conseguiu trazer o comunismo de fato. Só enquanto houver resquícios desse sistema capitalista. Porque depois que o comunismo for instalado, aí vai ser o paraíso na Terra. Não vai existir roubo, não vai existir nada disso, não vai existir estupro, não vai existir assassinato. Veja bem, porque as pessoas não vão ter mais motivos para fazer isso. Então, eles acreditavam que eles não precisavam, pelo menos não inicialmente, se preocupar com esses presos criminosos propriamente dito. Porque, vejam bem, gente, a ideia da galera era trazer o paraíso na Terra. A ideia da galera era implantar um regime comunista, e essa ditadura do proletariado é um sistema temporário. Como que você vai sair da ditadura do proletariado para um comunismo é o grande mistério da fé do marxismo. Mas o fato é que isso irá acontecer eventualmente. Como que essa pessoa egoísta e mesquinha deixará de ser egoísta e mesquinha dentro de um sistema bom? É o mistério da fé. Mas é esse o mistério da fé que movimentava os revolucionários. Mas existe uma classe de criminosos que essa não vai dar para perdoar. Essa classe de criminosos que eu chamo dos meus inimigos políticos. Porque esses burgueses, eles jamais serão ressocializados em eventual paraíso comunista. Eles lutarão até a morte para manter os seus antigos privilégios.
Então, para esses presos políticos, eu não posso enfiá-los nas cadeias dos antigos sistemas prisionais czaristas, porque eles vão fugir, entendeu? Para esses presos políticos, eu preciso de um lugar especial, eu preciso de um campo especial. E quem dá a ideia do campo especial para enfiar os prisioneiros políticos, os inimigos políticos? Gente, quem eram os inimigos políticos? Era muita gente. Porque veja bem, os bolcheviques eram minoria. E todo mundo que é minoria, e todo mundo que se opunha a essa minoria, era enxergue como inimigos políticos. Inclusive, era pior se você fosse comunista. O Lenin, ele dava uma atenção especial pros anarquistas, pros sociais-democratas. Assim, essa galera eram os que ele primeiro perseguiu, entendeu? Os primeiros presos políticos da nova Revolução Russa eram comunistas. Só não eram comunistas bolcheviques. Gente, tá tão baixo assim o som? Porque ele tá no máximo aqui. Eu não sei o que eu posso fazer pra melhorar. Deixa eu ver aqui. Vê se melhorou um pouco. Ah, é o ventilador. Ah, gente, eu já expliquei que o ventilador tem que ficar ligado, porque senão eu vou derreter aqui. Então tá. Os primeiros presos eram os presos políticos comunistas, porque o Lenin tinha uma especial atenção com essa galera, porque ele sabia que essa galera era uma galera que podia dar trabalho para ele. E aí quem deu a primeira ideia disso foi o camarada Trotsky. Então, o Herder Trotsky, o querido Trotsky, né? O Trotsquinho da galera, o Trotsquinho da massa, falou assim, olha, isso ele entrega numa carta pro pessoal que estava ali lutando durante a Guerra Civil nas frentes mistas. Então, naqueles lugares ali que tinha Exército Branco e Exército Vermelho se enfrentando, ele falava, olha, quando vocês fizerem prisioneiros... Peraí, que eu saí aqui, sem querer. Voltei? Quando eu falava do Trotsky, né? Então, quando o Trotsky mandava essas cartas para esses comunistas, para esses bolcheviques de frente, ele falava assim, olha, quando vocês fizerem os prisioneiros, vocês os coloquem em prisões a céu aberto, fora da cidade. Então, esse é o primeiro protótipo do campo de concentração soviético, foi dado por Trotsky. Durante o Terror Vermelho, porque, veja bem, o Terror Vermelho foi a forma que o Lenin utilizou para submeter todas as pessoas ao seu domínio através do terror. Lembrando, de novo, que ele não tinha nem apoio da maioria do Partido Comunista. Ele não tinha apoio popular. Várias rebeliões eclodiram em vários lugares da Rússia, vários pontos de contra-revolução, não querendo que a revolução comunista fosse adiante. Então ele impôs isso através da força. E eles próprios chamaram isso de terror vermelho. E tem vários decretos, inclusive os caras são tão cara de pau que eles guardam esses decretos traduzidos para o português em sites marxistas. Se você procurar na internet, tá tudo lá. Não é como se os caras escondessem o que eles fizeram, tá? Então, o terror vermelho impôs a onda vermelha através do terror. Então, era terrorismo mesmo. Terrorismo, o velho e conhecido terrorismo, como nós já o conhecemos muito bem nos tempos modernos. Inclusive, um momento em que o Partido Comunista rachou entre bolcheviques e mencheviques foi exatamente a fixação do Lenin no terrorismo, enquanto o outro cara que acabou liderando os mencheviques, que eu não vou conseguir pronunciar o nome dele, ele era contra o terrorismo. Então ele não achava que aqueles atentados contra o czar, que vocês vão se lembrar, o atentado que acabou matando o czar Alexandre II, que foi
orquestrado pelo irmão mais velho do Lenin. Esse cara era contra isso, foi aí que rachou entre os mencheviques e os bolcheviques, o Trotsky apoiando o Lenin na questão do terrorismo, claro, e aí eles ampliam essa ideia do terrorismo até o seu exponente máximo durante a Guerra Civil. E aí, nesses decretos do terror vermelho, a gente também vê o Lenin reforçar a necessidade de construção desses campos de prisão abertos, especificamente para os inimigos políticos. Por quê? Eu já disse que ele não podia prender na prisão antiga dos czares, que aquele sistema estava ruindo, e porque era muita gente, galera. Porque assim, era gente pra caceta. Então, eles estavam prendendo e passavam e executavam e não continuava chegando gente presa, porque era inimigo da Revolução. Então, desde os primeiros momentos da Revolução, essa distinção entre criminosos comuns, assaltantes, estupradores, assassinos e toda sorte de crimes comuns, esses crimes, sabe? Que todo mundo sabe, esses crimes, então, isso aí deixa pra lá. E os inimigos políticos, esses sim, os perigosos, esses sim que serão julgados por praticamente é concomitante, mas acontece em momentos diferentes da história da Revolução. Então, inicialmente, esses inimigos políticos eram julgados pelos tribunais revolucionários. Tribunal revolucionário é uma constante em revolução comunista. Você vai encontrar em qualquer revolução comunista. Você vai encontrar também, por exemplo, na Revolução Comunista Cubana. O que são os tribunais revolucionários? É pegar meia dúzia de nego ali que fez a revolução para julgar pessoas contrárias à revolução. Tipo, são vários tribunais. A gente não fala que o tribunal de Nuremberg foi um tribunal... eu esqueci o nome técnico disso no direito. Se vocês se lembrarem aí, me mandem mensagem. Mas eles pegam vários tribunais assim espalhados, porque precisa só de meia dúzia de revolucionário para montar esse tribunal. E aí sai julgando e sai executando pessoa à torta e à direito. Mas quem coordenava esses tribunais revolucionários era a Tcheca. A Tcheca, que depois vira GPU, que depois vira o GPU, e finalmente vai culminar na NKVD, que depois é o embrião da famosa KGB. A Tcheca é o Comissariado Extraordinário, não vou lembrar a sigla aqui agora, mas a Tcheca, ela é a responsável por promover o que eles chamam de justiça extrajudicial. Obrigada, Luiz, isso. Tribunal de exceção. O Tribunal de Nuremberg, que foi usado para julgar os nazistas, é um tribunal de exceção. E os tribunais revolucionários é como se fossem vários Nurembergs pipocando em todos os cantos, vários tribunais de exceção para julgar os contra-revolucionários. Bom, a Tcheca, ela foi o órgão central na perseguição dos inimigos políticos, porque ela era uma forma de justiça extrajudicial. Uma justiça extrajudicial é uma justiça que, como o próprio nome diz, não está vinculada ao sistema judiciário. Então, a pessoa é julgada, é processada, é julgada e condenada como Deus quiser. Ou como o ministro do interior quiser, ou como o Satanás quiser. Porque se você tem um tribunal que não está vinculado a nenhuma legislação, significa que o tribunal pode fazer literalmente o que ele quiser. Ele pode usar todos os fins possíveis para perseguir os seus objetivos. E foi isso que aconteceu. Aí, por isso que o Alexander Solzhenitsyn, no livro Arquipélago Gulag, que eu mostrei aqui para vocês, vai falar de ondas que foram levadas para esses campos de concentração. O primeiro campo de concentração, oficialmente, surge em 1923, em um conjunto de ilhas absolutamente afastado da Rússia. E tinha um motivo para ser afastado. Eu vou até mostrar para vocês aqui. Bom, novamente, essa aqui é a Rússia, prazer Rússia, mas
o primeiro Gulag, né, o primeiro campo de concentração, foi instalado nessa ilha. Inclusive, essa ilha é historicamente um mosteiro. Então tá aqui o mosteiro, para vocês verem que eu não estou brincando. Um mosteiro muito bonito, né? Imagine as torturas mais escabrosas sendo promovidas nesse mosteiro. E a ilha é absolutamente afastada de tudo e de todos. Porque esse aqui é o Mar Branco. O Mar Branco congela. Então, no inverno isso tá congelado. E no verão, você tem que atravessar a nado o mar para você conseguir fugir, tá? E fica na Sibéria. Fica na Sibéria. Então aqui foi o primeiro Gulag, certo? O primeiro Gulag instalado. Depois disso, Deus é o limite, né? Quer dizer, Satanás é o limite, porque se você puxar os mapinhas dos gulags que foram instalados, os campos de concentração que foram instalados ao final do regime, podia até fazer isso, né? Gulags Map. Que em português não deve ter. Ah, tá aqui, ó. Tá. Cada pontinho desse aí, perceba que eles se concentram ali na Sibéria, é um campo de concentração. Tá? Cada pontinho desse é um campo de concentração. E eles criam esses campos de concentração específicos para os presos políticos. E a primeira onda de pessoas presas são exatamente dos antigos socialistas, né? Dos comunistas não bolcheviques. Inclusive, esse sistema foi criado pensando neles, porque o que acontecia? As prisões começaram a ficar muito cheias e esses caras continuavam mandando cartas para o Ocidente. Então, eles continuavam se comunicando com o Ocidente e falavam lá no Ocidente que a situação agora com a Revolução Russa estava infinitamente pior do que a situação na era do czar. Porque eram pessoas acostumadas a serem presas pelo regime czarista, porque já eram revolucionários. E por isso que no terceiro congresso comunista, uma carta foi lida de uma prisão específica ali que concentrava esses revolucionários, que era Lubyanka. E essa carta dizia que os novos comunistas estavam deixando morrer de fome, deixando os socialistas morrerem de fome. E aí que é criada a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha, quem gerencia ela é a esposa de um pensador russo super alinhado com Lenin, que é o Gorky, e aí eles conseguem mandar algumas remessas de suprimento nesse período inicial, certo? Nesse período inicial. Depois que eles são levados para essas prisões afastadas, aí que o negócio pega, aí que o bicho pega mesmo, porque aí eles perdem a comunicação com o Ocidente e é nesse momento que a maior parte deles era executada. Só que o Alexander Solzhenitsyn fala de ondas que são levadas em direção ao Gulag. Então, tudo bem, a primeira onda foi essa onda dos comunistas não bolcheviques, certo? Depois, quando Stalin assume o poder, aí nessa primeira onda também, você tem uma quantidade infinita de camponeses que não concordavam com a Revolução e que foram enviados para esses campos de concentração. Depois você tem uma onda depois já, né, sob o jugo do Stalin, você tem uma onda de antigos membros do Partido Comunista, só que estavam alinhados com Trotsky. Então você era comunista bolchevique, mas você escolheu um líder que perdeu ali o jogo de poder para o Stalin. Então agora vocês serão enviados para os campos de concentração. A maioria é executada, tá? Mas muita gente enviada para os campos de concentração, porque os campos de concentração passam a funcionar como verdadeira fábrica de mão de obra escrava. Então a economia russa e o grande salto promovido pelo Stalin, o grande plano de aceleração dele ali, bizarro, ele construiu, gente, um canal no Mar Branco, usando mão de obra escrava dos campos de trabalhos forçados.
Ele fez os caras construírem na mão o negócio e o povo congelava enquanto tava trabalhando, assim, ó. Aí não tinha o que fazer, jogava o corpo ali no meio do concreto, no meio da terra e passava por cima. E, nossa, o relato de construção desse Mar Branco é a coisa mais difícil que eu já li na minha vida, porque foi um negócio muito brutal. Tipo assim, antes ele tivesse executado todo mundo em campos de extermínio, que depois lá pra frente passam a existir. Isso tudo, gente, que a gente tá falando, não é depois da Segunda Guerra Mundial. A gente ainda está falando antes da Segunda Guerra Mundial. O Hitler nem começava a cogitar fazer bosta nenhuma e esses caras já estavam tocando terror da forma que eu tô falando. Depois dos comunistas bolcheviques, porém trotskistas, veio a vez dos caras do partido mesmo. E aí dos caras alinhados ao Stalin. E, cara, muito comunista morreu. As expectativas, isso que eu tô falando, isso tá no livro A Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm, que é um comunista declarado, só pra vocês terem uma ideia. Ele fala, olha, eu sou comunista, o comunismo matou 20 milhões de pessoas, mas se ele tivesse dado certo, eu acho que teria valido a pena, tá? É isso que o Hobsbawm fala. E no livro dele tem uma expectativa que o Stalin tenha passado o cerol em 400 mil comunistas. 400 mil pessoas só dentro do Partido Comunista, segundo a expectativa de um escritor comunista. É claro que na tradução desse livro para português eles cortaram 3 zeros e virou 400 comunistas. Juro, confira na tradução para português e depois confira no original em inglês. Os tradutores tiveram a cara de pau de tirar 300 zeros da frente do número de comunistas executados por Stalin. E, assim, dá um pouco de dó, mas dá um reconfortinho aqui no coração, porque o Arquipélago Gulag, ele é um livro que dá nomes. Então, por exemplo, existe uma espécie de procurador-geral que foi um dos principais responsáveis por fazer esses julgamentos públicos. E esse procurador-geral fez, por exemplo, o julgamento das igrejas. Então, cara, vários julgamentos da igreja ortodoxa, assim, um em cima do outro. Porque, primeiro, os comunistas exigiram as propriedades da igreja que não fossem propriedades sagradas. Então, veja bem, aqui a gente está falando de um gulag que foi construído em um monastério. Então, isso aqui era propriedade da igreja e os comunistas requisitam. Depois, eles passam a exigir as propriedades sagradas. O que são as propriedades sagradas? São uma tiara de um santo, esse tipo de coisa. O próprio terreno das igrejas e tudo. E aí, obviamente, a igreja diz que isso é um sacrilégio, porque eles não vão entregar essas coisas sagradas. Isso acontece dentro de um período da Rússia, que a Rússia foi atingida por uma grande fome. Olha que novidade! Será que iria dar ruim a gente expropriar a terra dos caras que produzem a comida, coletivizar aquilo ali sem nenhum incentivo para a produção, ao mesmo tempo em que a gente está exportando grão para o Ocidente em troca de tecnologia? Talvez ia dar um pouco errado, né? Deu bastante errado. A fome foi, assim, de lascar. São várias ondas de fome. Então, tem a fome depois do final da Primeira Guerra Mundial, tem a fome da década de 30. É uma onda de fome atrás da outra. Nas primeiras fomes, a Cruz Vermelha foi chamada a ajudar, porque, como eu disse, ali no início eles ainda tinham essa conexão, depois isso é perdido, e nem a Cruz Vermelha consegue entrar mais na Rússia para ajudar. E o que eles têm a brilhante ideia? Eles têm a brilhante ideia de falar assim, então... pede para a igreja doar, a igreja não é boazinha, a igreja não quer ajudar os pobres, então fala para a igreja resolver esse problema da fome. E sim, a igreja estava tentando resolver o problema da fome, mas a igreja se recusava a passar propriedades dela para o Estado, porque, afinal, ficava a dúvida se o Estado ia ter a consciência de usar aquela propriedade para matar a fome, né, do povo. Provavelmente não. E aí, quando finalmente
a igreja não quis... Eles não conseguiram expropriar os objetos sagrados, então vários padres foram executados, e aí a igreja passou por um julgamento muito grande. Vários bispos, não sei se o nome é bispo, ortodoxos, foram julgados assim. Dentro desse contexto que eu tô falando, que quem tá organizando esses julgamentos era basicamente a Tcheca. E esse cara, procurador-geral, ele foi o que mais gravou esses tribunais, esses julgamentos. É claro que ele só gravava a parte da acusação. Então ele foi o cara que mais mandou executar a gente e o cara que mais mandou a gente para os campos de concentração. Ele, obviamente, foi executado depois. Então, assim, é maravilhoso. Tipo, todos os caras, todos os comunistas aqui nomeados pelo Alexander Solzhenitsyn, eles não escapam. Eles são executados pelo próprio sistema depois. Aí tem um comunista famosíssimo, que é o responsável por escrever o ABC do Comunismo. ABC do Comunismo é um livro que aquela loira comunista do YouTube recomenda para aprender o comunismo. Ela só não conta que o cara que escreveu o livro foi executado por Stalin. Maravilhoso, tipo, maravilhoso, Bakunin. E vários outros nomes. Aí tem uma foto do Bakunin com vários outros caras comunistas, stalinistas. Tudo morto, tipo, o Stalin matou todo mundo, cara, maravilhoso. O Stalin passou o cerol em todo mundo, filho. Ele não deixou ninguém. E o momento em que ele passou o cerol na maior parte das pessoas foi conhecido como o Grande Terror. O Grande Terror que acontece entre 1937 e 1938, onde houve o grande expurgo do próprio Partido Comunista. Só que vocês acham que ele parou por aí? É óbvio que ele não parou por aí. Uma outra grande onda de pessoas presas, e aí foi nessa onda que o Alexander Solzhenitsyn foi preso efetivamente, foi das pessoas que estavam lutando pelo Exército Vermelho na frente alemã durante a Segunda Guerra Mundial. Então vocês vejam aqui comigo. O cara vai, se alista para lutar a favor da mãe Rússia contra os nazistas. Numa situação deplorável, assim, numa situação que eles não tinham uniforme direito, eles não tinham bota direito. Mas vai o cara, porque, né, afinal eu sou um comunista, afinal eu preciso lutar pela mãe Rússia. Chega no front, os caras lutam pra valer. Aí voltam. Não, você vai ser preso, acusado de traição. Por quê? Porque você voltou. Tipo assim, não era pra você voltar, sabe? Quem que volta vivo de uma guerra? Ou então, você era preso pelos alemães. Aí o seu batalhão conseguia te soltar. Meu amigo, você implora para os nazistas ficarem com você, porque você vai ser preso na volta. Por quê? Quem é que é preso por nazista e depois volta? Você, obviamente, é um espião, né, meu amigo? E o Alexander Solzhenitsyn, especificamente, foi preso durante a guerra. Então, ele estava lá no fronte. Veja bem. Essa história é maravilhosa. Tá lá no fronte, bala alemã comendo, chama o oficial. Opa, Solzhenitsyn. Então, você tá preso. Por quê? Não podia falar porque que os caras estavam presos. Essa é uma das condições de um Estado autoritário e totalitário. Você nunca sabe por que você está sendo processado, os processos são sigilosos, os caras não seguem a lei, então não existe defesa. Não existe defesa, existe só submissão, existe só confessar os crimes, entendeu? Os crimes que você provavelmente não cometeu. Não dão acesso aos autos, especificamente. Parece muito com o lugar que eu conheço, né? Não é o Brasil, tá? Só pra deixar claro. Só que aí o comandante, o superior dele, o oficial superior, fica, sei lá, com pena dele, chama ele e fala: você tem um amigo no fronte ucraniano? E aí já começam a gritar e já mandar ele pra lá, porque ele não podia falar, ele provavelmente foi preso por causa disso também. E aí ele, obviamente, cai a ficha, porque as cartas que ele trocava com um amigo dele no fronte ucraniano foram interceptadas pela polícia política, pela tcheca, e ele falava que o Stalin estava agindo como um chefão ou algo do tipo, sabe? Aí ele foi preso e condenado a 10 anos. Eu acho que aí a 10 anos de campo de concentração e o resto ele poderia terminar de cumprir a pena dele no exílio. Aí ele cumpre a pena dele, acho que ele fica só 4 anos nos campos de trabalhos forçados, por isso que ele consegue sobreviver. Ele consegue ir para uma parte administrativa
Depois ele vai pro exílio. E é no exílio que ele começa a colocar ali para fora tudo aquilo que ele estava só imaginando durante o período que ele estava preso, porque ele não tinha acesso a lápis, obviamente, nem a papel. E quando ele começa a colocar no papel, ele surge com um livro maravilhoso, que é Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, que não tem tradução para o português disponível, mais edição, tem só em inglês. Se você quiser conferir, você consegue ler em inglês. E esse livro, por uma espécie de milagre, foi um momento em que as leis da física se abalaram, assim, foi um milagre, foi um momento que nunca mais vai acontecer, e que provavelmente só aconteceu naquele momento porque precisava acontecer. Esse livro passou pela imprensa oficial na década de 70, a Rússia ainda era comunista, e foi publicado na Rússia, que contava um dia na vida do Ivan Denisovich, um dos presos no campo de concentração. E esse livro foi um sucesso imediato. Ele ganhou o prêmio Nobel por causa desse livro. O negócio explodiu, que era uma beleza, porque ele contava a verdade. E isso chegou até no Ocidente, obviamente, até porque ele ganhou o prêmio Nobel. Então, depois da década de 70, o Ocidente não podia mais fingir que não estava vendo o que aconteceu na Rússia. Não é como se o Ocidente não soubesse, veja bem, por quê? Antes da Segunda Guerra Mundial, ou seja, antes do Ocidente virar aliado do Stalin, vários artigos foram publicados em jornais ocidentais, principalmente ingleses e americanos, denunciando a exploração da mão de obra forçada por Stalin pela Rússia soviética. Alguns boicotes começaram a acontecer, principalmente da compra de madeira russa, porque, né, a maior parte dos campos de concentração era o povo ficar lá cortando madeira até morrer. E depois disso, a Rússia deu uma espécie de maquiada nos dados, não falava mais, porque ela falava abertamente, com orgulho, campos de trabalhos forçados. Aí depois desse boicote, eles deram uma maquiada, mas os artigos no Ocidente foram publicados, inclusive uma série de artigos pela revista Times, inglesa, na década de 30, 1933 especificamente. Então o Ocidente sabia, cara, o Ocidente sabia. Tanto sabia que durante a fome na Ucrânia, que é o Holodomor, um jornalista inglês fez uma denúncia lá no The New York Times, dizendo que as pessoas estavam morrendo de fome na Ucrânia, literalmente definhando até a morte, e essa denúncia foi obliterada, foi taxada de fake news por um jornalista um pouco mais experiente que estava recebendo dinheiro de Stalin para mentir que estava tudo bem, tudo maravilhoso na Rússia de Stalin. Isso virou um filme muito bom, inclusive, mas essa história é uma história verídica, é a história do Walter Duranty. Então, bom, depois que o Alexander Solzhenitsyn publica Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, não existe a desculpa possível para que o Ocidente continuasse defendendo a Rússia soviética. O que vocês vão perceber é que existem doidos, tipo, eu não vou dar nome, que é para não dar ibope, mas eles já são super ibopados, já foi até na Globo News. O povo soviético, aquele cara lá que diz que é soviético, o trem mais engraçado do mundo, o cara é negro, velho, ele acha que ele é russo. Existem esses doidos, como existem doidos também na direita que negam o Holocausto, mas aí eles não vão pra Globo News, né? Mas enfim, tem os doidos, entendeu? Mas a maioria dos comunistas atuais, se você apertar, eles vão renegar Stalin. Porque não tem como, velho. Não tem como. Eu vou repetir. Não tem como. O Haddad, no livro dele, Em Defesa do Socialismo, fala a experiência fracassada do socialismo soviético, culta a personalidade de Stalin, entendeu? Eles vão focar na ideia de que o que aconteceu na União Soviética aconteceu porque aquilo ali se transformou em um culto à personalidade de Stalin. Então, se fosse o Trotsky, as coisas seriam diferentes. Eles vão focar no ponto que deu errado na Rússia, mas aqui vai dar certo, entendeu? Então, assim, é difícil você achar um cara que abertamente defende Stalin.
A própria Manuela Dávila, na Roda Viva, a hora que foi perguntado para ela de Stalin, ela falou batata. Ela mudou de assunto maravilhosamente. E ela, assim, ela não falou coisa com coisa, sabe? Então é difícil. Mas graças, isso só aconteceu, galera, você só pode dizer que o intelectualzinho comunista hoje tem vergonha de defender o socialismo soviético por causa desse livro. Porque o Arquipélago Gulag, do Alexander Solzhenitsyn, não é só um livro que consegue fazer uma espécie de história alternativa da URSS. Solzhenitsyn defende a tese de que não é que o comunismo soviético deu errado com Stalin. Ele era errado desde o início. Os campos de concentração começam com Lenin. Os expurgos começam com Lenin. O terror vermelho começa com Lenin. E a partir daí, você começa só a acrescentar um degrau de maldade. Não é como se o Stalin tivesse inventado a roda, veja bem. E a segunda coisa que o Alexander Solzhenitsyn faz nesse livro é porque, como ele escreve isso aqui antes de ter as informações necessárias, as informações completas sobre o que foi esse massacre, porque os documentos eram fechados, os documentos oficiais eram fechados, ele usa para construir a narrativa o relato de 250 pessoas que passaram pelo Gulag. E é a partir desses relatos pessoais e reais que ele constrói a narrativa do Arquipélago Gulag. Então esse livro não é um livro jornalístico, não é um livro técnico. Ele é um livro que tem a sensibilidade humana de um puta escritor, de um cara que ele consegue deixar o negócio tangível. Quando ele vai descrever, e é o primeiro capítulo do livro, as prisões que são promovidas pelo regime comunista, as prisões são tão frequentes e são tão absurdas que todo mundo passa a viver em um estado de sobressalto generalizado. Então todo mundo está esperando que seja o próximo, entendeu? E às vezes, quando a pessoa finalmente é presa, ela até... Nossa, sabe, eu tava carregando um peso, agora esse peso foi tirado dos meus ombros. Ele discute vários outros aspectos interessantes. Por exemplo, o porquê que as pessoas se submetem a regimes totalitários como carneirinhos. Por que o povo não reage? Por que o povo vai em direção ao abate como se fosse um cordeirinho? Essa é uma discussão que a Hannah Arendt também traz lá no Eichmann, em Jerusalém. Por que os judeus se submeteram tão facilmente? Ela tenta trazer algumas respostas. E outra coisa que ele discute aqui também, ele discute a banalidade do mal da Hannah Arendt, mas ele discute se será mesmo que são as circunstâncias que transformam os homens em pessoas ruins? Ou será que as pessoas não estão só esperando um pequeno motivo para se transformarem em pessoas ruins? Será que aquele cara que fez aqueles horrores dentro do campo de concentração soviético ou nazista, ele foi um cara que foi corrompido pelo sistema, ele era um cara bom e não sei o que tem? Ou, essa é a tese da Hannah Arendt, tá? Ou esse era um cara que já tinha uma predisposição para maldade e ele só estava esperando o pulo do gato. Ele só estava esperando aquele momento para ele exacerbar a maldade dele. Porque o Alexander Solzhenitsyn diz o seguinte: conheço várias pessoas que eram torturadores nos campos de concentração, que eram as piores pessoas possíveis e continuaram sendo em liberdade. Continuaram sendo mini capetas em liberdade, sabe? E eu conheço, e não é uma nem duas pessoas, ele diz, e eu conheço principalmente os cristãos que foram presos pelo sistema soviético, e são pessoas que não se curvaram, certo? São pessoas que não, apesar do sistema ser feito para te destruir, para te moer, essas pessoas não abaixaram a cabeça. Elas continuaram firmes em suas convicções e firmes em seus valores. Bom,
aqui dentro existem várias outras narrativas tão ou mais pesadas quanto. Então é por isso que eu digo que é um livro necessário. E é por isso que eu vivo reforçando a necessidade de você ter isso aqui na sua bagagem. Porque depois de ler Arquipélago Gulag, você não vai cair na cilada que a Renata Barreto caiu ao discutir com aquele professor comunista. Você não vai cair. Você não vai jogar o jogo dele. Você vai se lembrar do que o Alexander Solzhenitsyn te lembra o tempo inteiro. o pega ali do fato de que não foi uma implantação errada e um país que deu errado, entendeu? Bom, eram essas as coisas que eu queria passar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma mensagem, eu já vi algumas aqui que eu vou responder. Se eu já li o Domenico Lossudor, se ele passa pano pro Stalin. O Domenico Lossudor não passa pano pro Stalin, por incrível que pareça. Ele diz que o Stalin agiu como um colonizador ocidental burguês. Que o Stalin... Mas o que o Domenico Lossudor fala? Que o Stalin era burguês. E aí ele, sob o disfarce de ser um comunista, ele implementou um sistema capitalista massacrante. Então ele não passa pano. Ele continua passando pano pro marxismo, mas ele não passa pano pro Stalin. É por isso que esses caras que citam o Lossurdo, eles não leram o Lossurdo, entendeu? Eles só acham que esse cara aqui vai me legitimar, mas não vai, entendeu? O Rui Costa, do PCO, fala que o Stalin era um desgraçado. Sim. Tem um outro professor que é um baita de um cuzão de esquerda, que é o NPTCO, sei lá. O arroba dele no Twitter é NPTCO, sei lá. Ele fala, cara, não tem como você ser stalinista, entendeu? Vamos superar Stalin, entendeu? Vamos passar régua nesse passado. Continua sendo marxista? Continua sendo revolucionário? Sim! Mas o que aconteceu no passado foram erros que devem ser superados. As edições de Arquipélago Gulag são muito diferentes. Sim. Vou ser bem sincera com vocês. Se você lê em inglês, leia a edição completa. Existem vários casos e vários detalhes importantes, principalmente detalhes técnicos para vocês que estão estudando o assunto, que não estão nessa edição condensada. Só explicar para quem não sabe. A única versão que a gente tem em português é uma versão reduzida pelo próprio Alexander Solzhenitsyn para se transformar em algo mais comercial. Porque um professor americano disse que os seus alunos não tinham saco para ler 3 volumes de um livro. Tá tudo bem, entendeu? O americano sendo americano. Então ele reduziu, ele deixou só o que ele achava interessante. E de fato, a versão reduzida é uma boa versão. Se o seu objetivo não for estudar o assunto, ela serve só para te conscientizar, só para você ter uma ideia do que foi esse negócio. Mas se você lê inglês e você quer estudar o assunto, eu recomendo a versão estendida, que eu li a versão estendida desta vez com os meus alunos na academia. Eles leram a condensada, porque só tem português, e aí eu li a estendida para tentar trazer o máximo de informações sobressalentes para eles. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta destacada. Como eu disse, as perguntas importantes me destaquem, porque fica mais fácil. Deixa eu ver. Darius, explica mais sobre a questão da maioria e minoria, já que os nomes bolchevique e menchevique vêm disso. Então, quando o partido rachou inicialmente, os bolcheviques eram a maioria e os mencheviques a minoria. E o partido racha inicialmente por causa daquela questão dos atos terroristas. Só que ele racha por causa da questão dos atos terroristas, ele racha porque os mencheviques, a minoria, queria aceitar todo e qualquer tipo de liberal. Todo mundo que era contra o czar, vem, que tamo junto, fosse atuante, não fosse atuante, tamo lá. Você quer só sinalizar a virtude na rede social, pode se juntar aos mencheviques. Já o bolchevique, sob o comando do Lenin, não queria aceitar os liberais. Ele queria um partido militarizado, ele queria
comunistas atuantes, comunistas dispostos a serem terroristas, inclusive. E aí, por esse motivo, por ser muito mais selecionado, ao longo do tempo que eu digo assim, né? Porque foram, acho que 5 anos entre essa cisão e a Revolução de Fato de 1917. Entre 5 e 10 anos. E eu não tenho certeza, depois eu tenho que conferir as datas. Só que aí, ao longo do tempo, como os bolcheviques não aceitavam essas pessoas, o Lenin se viu isolado, cada vez mais isolado, e os mencheviques começaram a aglutinar ali toda sorte de social-democrata, anarquista, furreísta, utópicos de forma genérica, sabe? Então, por isso que aí depois os bolcheviques, que significa maioria, acabaram sendo a minoria no partido. Deixa eu ver mais alguma coisa. Não. Então, sendo essas as dúvidas... NPTO, sim. Esse é o NPTO, @NTPO, que tem esse negócio lá na internet. E mesmo ele fala que, tipo, cara, vai estudar, sabe? Ele mandou assim pro Jones Manuel, uma época, foi maravilhoso. Então tá bom, gente, um abraço. Essa live estará disponível para vocês em breve no YouTube, então compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem.